Graça e paz. Amém. Aqui também a gente não trabalha com os frutos, a gente trabalha com as sementes. Que essa semente possa ser não só transmitida, mas também essas sementes possam ser distribuídas por nós, para que outras pessoas sejam abençoadas através dessas sementes. Amém, queridos? Amém. Queria orar com vocês antes de começarmos. A gente teve tantos desafios. Essa canção é uma canção extremamente profunda, que ela fala de João Batista nisso. E como se tem uma pessoa na Bíblia, um personagem na Bíblia que ele entendeu a sua identidade, a sua função, foi João Batista. Ele sabe para que ele veio, por que ele veio e para quem ele veio. Quando perguntaram para ele quem era ele disse: eu sou uma voz. Só uma voz. E tem talvez a gente mudar uma palavra que fala: eu estou gastando a minha vida, eu entendo, né? Mas talvez a gente mudar para: estou investindo a minha vida, né? Entendeu? A gente pode mudar algumas coisas assim, mas fantástico isso também. Eu queria que você orasse nesse momento, pedindo para que Deus pudesse proporcionar ao seu coração, meu querido, minha querida, essas sementes. O mundo está cheio de terra, cheio de lugares para a gente lançar essas sementes. Se você abrir os seus olhos essa semana, é um desafio que foi em servir, você viu que existem terras férteis para ser lançado. Cabe a nós, como jardineiros de Deus, espalhar essas sementes. Pai, nós rendemos graças ao Senhor. Permita que esse tempo juntos diante da Tua Palavra, a gente já teve um momento de declarar para o Senhor, abrir ao Senhor o nosso coração em louvor e adoração. Queremos agora continuar ouvindo do Senhor aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Sim, o Senhor tem muitas coisas. Agora permita que a Tua semente caia no nosso coração como uma terra fértil, para que frutifique e que as pessoas que estão em nossa volta, lá no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa vizinhança, na nossa casa, na família, na padaria, na mercearia, na rua, no Uber, na bicicleta, na moto, no carro, no trânsito, andando, se relacionando, conversando com pessoas, esses frutos possam ser fatos degustados e saboreados pelas pessoas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amém, queridos. Amém. Legado da comunhão, a gente começou aí na primeira semana. Estamos encerrando essa série, o legado da comunhão. E aí a gente vai entrar em fevereiro, em outro momento, em outro legado. Mas eu espero que esse legado da comunhão ele fique marcado na nossa história, na nossa vida. E nós caminhamos em algumas coisas falando sobre esse legado da comunhão. Ele tem a ver com aproximar pessoas a nós, nos aproximarmos a essas pessoas e aproximar essas pessoas a Deus. Esse é o legado da comunhão. Nós estamos aqui para isso, para aproximar pessoas a Deus. Agora, para aproximar pessoas a Deus, eu preciso trazer essas pessoas para perto de mim, para que elas escutem a história de Deus e elas vejam a história de Deus a partir da minha e da sua vida.
Não tem como ser diferente. Não tem como ser diferente. Deus não vai mandar os anjos, Deus não vai fazer, às vezes Ele faz milagres maravilhosos, mas o maior milagre que Deus quer atuar e realizar na vida das pessoas é uma vida transformada, para que elas vejam em nós e assim glorifiquem a Deus. Amém, querido? Então, esse legado da comunhão tem que nos levar a compartilhar da nossa fé, a compartilhar da nossa vivência, a compartilhar da nossa experiência, a compartilhar o que eu aprendi, o que eu tenho aprendido. Salmo 78 diz: o que ouvimos e aprendemos, não incultaremos aos nossos filhos, contaremos às próximas gerações os louvores do Senhor e os seus grandiosos feitos, para que a outra geração conte a outra geração como o Senhor é bom. E aí leva-nos a servir. Percebe que é um caminho? Claro que a gente não tinha como fazer uma série com várias situações, mas a gente colocou alguns pilares que a gente percebe que precisa estar acontecendo nessa comunhão. Então eu preciso de aproximar, eu preciso de compartilhar e eu preciso de servir. E essa semana a gente foi desafiado. Lembra o copo vazio? Lembra o bis do chocolate? Não sei o que você fez com aquele bis, você chegou em casa e degustou ele e diz: ah, maravilha. Lembra algumas coisas que você recebeu? Lembra a nota de R$20? Lembra a nota de R$10? Foi 5, né? R$5. Lembra a nota de R$2? Você recebeu para compartilhar com nós. E aí, então, querido, o nosso desafio hoje é sobre o desafio de servir, o desafio de amar, mas precisamos entender sobre o desafio de servir. Não conseguimos amar se a gente não consegue servir. É balela, vai ser só palavras. Se eu não aprendo a servir, eu não consigo amar. E aí eu queria, pensando um pouquinho, eu quero ser muito prático. Hoje à noite eu não preparei algo que, de propósito, eu disse: eu não quero preparar uma mensagem simplesmente falando que é amor. Mas eu quero fazer um link desse amor com o servir, para que a gente entenda um pouquinho mais. Então eu queria pedir para você, eu gostaria que você pudesse se unir a mais duas pessoas. Se você estiver talvez bem com mais uma, fique bem à vontade, eu não quero constranger você, mas eu queria que você se encontrasse com mais uma pessoa pelo menos, ou mais duas pessoas. Você pode mexer até com as cadeiras se você quiser, ou permitir que você faça isso. O pessoal que vai estar ouvindo durante a semana, eles vão poder fazer isso em casa, mas aqui vocês têm o privilégio de poder fazer coisas que o pessoal de casa não iam fazer. Então eu queria que vocês conversassem um pouquinho. Qual foi o desafio de servir essa semana? Eu não sei se você tem coragem, mas eu queria que você pegar pelo menos uma, duas, três pessoas no máximo. Em um minuto você resumisse o que você fez no seu serviço que foi impactante para você e para outra pessoa.
Pode ser? Quem é o primeiro corajoso? Vem aqui, Léo, aqui na frente, para poder pegar aqui a mão. Aí fica mais fácil eu puxar só o dedo. Você lembra que Léo ganhou o quê? 20 reais. Vamos ver o que ele fez com esse dinheiro, né? Como é que você serviu com esse dinheiro? Boa noite, igreja. Graça e paz. Eu fui combustível. Mentira. Eu todo dia de manhã, eu saio de 5h10, 5h20, eu vou para a loja. E tem um cidadão lá que varre a frente de uma loja lá. E eu sei a necessidade dele. Então quando eu vi ele, conversei com ele, mas não deu dinheiro, passei direto. Só dei bom dia, mas Deus disse volte. Eu peguei, voltei, conversei com ele, disse, irmão, eu tenho uma bênção para te dar. Ele disse, é mesmo, irmão, disse, é, vai ter 20 reais isso aqui. Agora, desses 20 reais que você abençoe outra pessoa, você vai fazer isso? Ele disse, eu já sei com quem eu vou dar uma senhora que cata disco na mão. Também não perguntei, passo todo dia falo com ele, também não perguntei se ele fez essa bênção. Amanhã você pergunta. Amanhã você pergunta. Vou perguntar. É isso, a gente tem que abençoar para ser abençoado. Outra pessoa? Dá para ter uma combustível. Bora, gente. O que você fez essa semana que abençoou pessoas, alguém, e você serviu mais, serviu mais. vai ter que ser um minuto, viu? Se for mais que isso, eu puxo. A reciprocidade de servir é maravilhoso. Eu tenho essa experiência com minha sogra, com os velhinhos, né, que são acamados. E eu sinto ali que servindo, eu estou como se criando ali a oportunidade também de estar recebendo o aprendizado. É como se fossem as pernas e as mãos deles, assim. Eu estou vendo eles, a evolução deles e também estou me satisfazendo com essa vontade. Amém. Coragem. O que é que você fez? Como é que você serviu essa semana? Bora, Cristiano. Eu estou tentando aprender a cozinhar e tal. Essa semana eu comprei uma moela, né? Moela de galinha. Aí eu estava conversando até com ele, disse, essa geração nova não vai aprender a cozinhar como mãe, né? Até o mão de vaca, falei, senão eu vou fazer uma moela de galinha. Aí eu fiz a moela de galinha, achava que ia deliciar ela aí ao longo da semana e minha sogra estava lá em casa, e meu sogro não tinha feito a refeição antes de jantar e disse, dá uma coisa para mim aí e levar a minha moela de galinha, né? Pelo menos eu servi, né? Pelo menos deu certo, né? A próxima semana que vem. Mas uma pessoa, você ganhou alguma coisa? Não. Só Graça e paz, igreja. Olha, dura pra mim doar um bolo todinho, viu? Mas eu fiz uma torta de abacaxi e levei pra uma amiga minha. Ela ficou maravilhada. Eu elogiou até o término da torta. Mas eu vou confessar, eu levei uma faca e o papel de alumínio, né? Eu ia pedir um pedaço a ela, mas como ela não quis cortar, eu respeitei. Eu queria um. Então, um dia eu queria, né? Eu tenho certeza de que fiz. Gostaria de ouvir mais, mas eu sei que vocês entenderam a lição e a proposta agora. Fácil. Servir é muito fácil. Só precisa de disposição. Porque as pessoas estão tolerantes. Eu recebi um bilhetinho, naquela dinâmica, a pessoa que escreveu o bilhete escreveu para mim. E no outro dia eu ia à consulta médica. Eu fui no médico, e quando eu cheguei lá, adivinha o que Deus disse para mim? Escreva um bilhete para o seu médico. Eu disse, aí vem aquela, mas o que ele vai achar, né? Não importa, escreva um bilhete. Eu escrevi um bilhete para ele, pedindo para que
abençoando o dia dele, que Jesus pudesse orientá-lo nas suas consultas, que Jesus pudesse, perdão, estou aqui com homem. Isso foi só para ver se vocês estavam ligados. Está vendo como é? Tem um exército atrás ficando. Obrigado, gente. Tá. E aí então eu fiz o bilhetinho e no final do bilhetinho eu coloquei para ele que, por favor, compartilhe com alguém hoje o que você ouviu nesse bilhete. Aí quando eu saí, terminei a consulta, eu dei para ele o bilhete. E aí, para minha surpresa, ele disse, eu disse, para o senhor doutor. Aí ele olhou assim e disse, e leu todo. Ele disse, muito obrigado, eu vou repassar. Faço assim. Eu não sei para quem ele repassou, mas quando eu for lá na próxima vez eu vou perguntar para ele. E aí tive alguns contatos durante a semana maravilhosos. Eu fiquei maravilhado com coisas simples que eu tentei fazer e com a retribuição dessa pessoa. E uma pessoa que olhou, que conversei com ela na academia, e quando eu terminei, eu disse para ela, cara, você estava escondido em algum lugar da igreja, ouvindo o que a gente estava falando, porque o que você fez essa semana foi exatamente a tarefa que a gente passou domingo. E ele disse, quando tiver outra dessa, me chama. E alguém, o coordenador da academia, que eu tenho orado por ele, e ele disse para mim uma coisa que Deus confirmou aquilo que a gente estava pregando domingo. Ele disse, quando eu saio de casa, eu peço para Deus, me ajude a servir alguém hoje. Eu disse, aleluia, fantástico, essa é a minha solução. Quem eu posso ajudar, quem eu posso abençoar? Querido, a gente falou sobre essa aproximar, e nessa série nós enfatizamos 4 verbos: aproximar de alguém que nos leva a compartilhar. É só quando eu me aproximo de alguém que eu posso compartilhar com ela algo, porque eu vou descobrir a necessidade dela. E esse compartilhar me leva a servir. E esse servir me leva à demonstração de amar. E é o que nós vamos conversar um pouquinho hoje, o que é amar. Várias pessoas, eu também fiz essa enquete. Eu coloquei um dos, pelo menos 2 grupos de WhatsApp. Eu coloquei essa pergunta e pedi para que as pessoas falassem uma palavra. E eu colhi, pelo menos aí, várias delas. Por exemplo, cuidar. E elas responderam. E eu pedi para que elas simplesmente respondessem o que é amar. E elas falaram: cuidar, atitude, empatia, manter, proteger, renúncia, decidir, abdicar, se importar, se libertar, querer o bem, acolher, escutar, renunciar, renúncia, doar, servir, abrir mão de si, respeito, entregar, ação, dedicar-se, escolher, compartilhar e outras mais palavras. Eu fiquei maravilhado. Nós entendemos o que é. João capítulo 13, eu quero que vocês abram lá. João capítulo 13 é um dos episódios mais, eu creio que mais emblemáticos, mais desafiador da palavra de Deus em relação àquilo que o nosso Senhor quis ensinar para os seus seguidores, sobre o que de fato é amar. O contexto desse texto, desse capítulo, é a parte onde Jesus ele lava os pés dos seus discípulos, como um ato ali de serviço humilde, e talvez da perspectiva dos discípulos humilhante, porque aquilo ali era a atitude do servo mais simples da casa. E ali também nos mostra o mandamento
que Jesus expõe sobre o mandamento do amor. Lembra? Quando Jesus ele resume os 613 mandamentos da Bíblia em 2 mandamentos, dizendo: ame a Deus sobre todas as coisas e ame o seu próximo como a si mesmo. E Jesus disse: esses 2 mandamentos estão contidos toda a lei e os profetas. Que tipo de amor Jesus está falando aqui em João 13? E aí eu diria em primeiro lugar, aí você vai ver, não é essa frase que eu quero não. Perdão. Vamos voltar aqui. Isso, esse aqui. Eu diria que esse amor, o amor está extremamente envolvido no serviço. Aí tem essa frase do John Stott, que é um pregador britânico. Ele foi capelão da rainha da Inglaterra por longos anos. E o que me faz olhar para essa frase desse John Stott é a história da sua vida, porque o pai dele foi um servo da casa. Ele serviu a rainha da Inglaterra por anos e anos. E depois então seu filho John Stott, ele passa a ser o conselheiro da rainha. Agora, pergunta por quê? Porque o amor do pai do John Stott, demonstrado no seu serviço e na sua humildade, foi suficiente para o reconhecimento do seu filho pela rainha da Inglaterra. E assim ele fez até os 90 anos da sua vida, quando ele faleceu. Querido, o discípulo o discípulo sem amor, ele perde o poder transformador. Eu fiz questão de combinar as palavras aqui, só para a gente ter uma clareza maior. A igreja sem amor, ela fica sem esplendor. Ela perde o seu esplendor. Ela pode fazer bastante barulho, mas ela perde o seu esplendor. O cristão sem amor é só barulho, não tem valor em si. Ele não tem valor na perspectiva daquilo que Deus deseja que ele faça e que ele desenvolva dentro da realidade da sua vida. Aí eu vejo dentro dessa perspectiva daquilo que Deus nos deu e fico pensando nessa pergunta: como podemos deixar um legado de amor na comunhão? E nessa pergunta eu quero levar vocês a de novo pensar no texto de João 13. Dá uma olhada lá no texto. E a pergunta ali é: que tipo de amor Jesus está falando naquele momento Jesus está vivenciando ali com os seus discípulos? Aí veja o versículo 1, onde Jesus ele diz, um pouco antes da festa da Páscoa, João fala, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo e iria para o Pai, diz que, tendo amado os céus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então percebemos aqui que o tipo de amor que Jesus demonstra e que João escreve nesse capítulo é o amor maduro, é o amor incondicional, é o amor que permanece quando todas as outras coisas podem desmoronar-se. É o amor ágape que Jesus está falando, que é o mesmo amor que Paulo fala em 1 Coríntios 13. Em 1 Coríntios 13, versículo 8, quando Paulo diz, quando ele termina a sua poesia, a sua teologia sobre o amor perfeito, o amor incondicional, o amor ágape, que deve ser um amor que inflama o nosso coração, ele diz no versículo 8, o amor jamais
original, ela está dizendo: o amor é aquilo que permanece firme, inabalável, quando todas as coisas em sua volta desmoronam-se. Esse é o amor. O amor de Deus por você não depende do que você vai fazer. O amor de Deus por mim, por você, não depende se você vai pecar ou não. As circunstâncias da minha e da sua vida, as nossas incredulidades, o nosso distanciamento, os nossos desvios, as nossas esquisitices, as nossas briguinhas com Deus, o nosso afastamento dele, da sua palavra, os nossos momentos de crise, não afasta Deus de nós. E João ele faz questão de dizer: tendo amado os seus, amou-os até o fim. Jesus te ama até o fim. Agora, é claro que ele, como todo pai, não quer que o filho seja rebelde, desobediente, mas se, e a palavra de Deus diz que ele permanece fiel mesmo quando eu não sou fiel. Isso já é suficiente para acalentar o meu e o seu coração diante de tantas coisas que eu e você passamos. Talvez essa semana para você foi uma semana que você subiu e desceu o tempo todo. Ora você estava no céu, ora parece que você estava no inferno. Ora você estava com intimidade com Deus, ora você estava mal para caramba. Conhece um irmão 6 horas? Alguém conhece o irmão 6 horas? Conhece? Quem não conhece o irmão 6 horas? Ah, todos vocês conhecem. É o irmãozinho que sempre está pedindo 6 horas por mim. Se a gente for caminhar um pouquinho mais, a gente vai perceber que esse amor que Jesus está transmitindo aqui, que João está falando, é o amor que serve, que se doa. Veja aí o versículo 4 e o versículo 5. E depois o versículo 14 e 17. Mas veja aí o 4, quando ele diz: assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura, tirando o manto. Ele se despiu da autoridade. Essa atitude de Jesus de tirar a capa, ele estava tirando o seu vestimento de autoridade como mestre e Senhor daqueles discípulos ali. Isso para mim e para você é nos momentos onde nós descemos do nosso eu, do nosso egoísmo, das nossas defesas, dos nossos direitos. E aí nos dobramos e nos curvamos diante de Deus. Versículo 5: depois disso, derramou água na bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Ele se colocou na posição de um simples servo. Ele utilizou daquilo que ele tinha para abençoar aqueles homens que ele havia caminhado durante 3 longos anos da chegada no fim. Versículo 14 em diante até o 17 diz que, pois bem, aí Jesus ele para a sua ação. Ele talvez olhe para os seus discípulos todos admirados com o que ele fez. Assim como você serve alguém, você leva um prato de comida, faz um bolo delicioso e leva para alguém fica estarrecido com aquilo que você fez. Um abraço que você deu. Você deu um abraço especial em alguém essa semana? Um abraço. Quem deu um abraço em alguém? Gente, a gente precisa abraçar mais. Misericórdia. Abraça, por favor, abraça a pessoa que está ao seu lado agora. Dê um abraço a pessoa. Pelo menos você não ficar sem esse abraço. Deus, Jesus. Não. Gente, abraço é terapêutico. Diz que para a gente passar um dia bem, a gente precisa de pelo menos 8 abraços. E para funcionar bem, ter um dia produtivo, nós precisamos pelo menos
terapêutico. Um monte de gente que está aí fora da sua família precisa simplesmente dar um abraço. Só um abraço. Experimenta isso essa semana, uma forma de amar. E chega para alguém e diz: posso te dar um abraço? Agora pergunta: meninas com meninas, tá bom? Meninos com meninos, para não ter confusão. Posso te dar um abraço? Vai lá no caixa, está lá em alguma coisa, está lá no seu trabalho. Posso te dar um abraço? Abraço, sabe? Aí Jesus, então, ele percebe que os discípulos estavam talvez estarrecidos com aquela situação. Ele diz: pois bem, se eu sendo o Senhor e Mestre de vocês, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo para que vocês façam como eu fiz, como eu lhes fiz. Digo-lhes, versículo 16, digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu Senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Versículo 17, agora que vocês sabem sobre essas coisas, felizes, bem-aventurados serão se as praticarem. Amém. Amém, queridos? Então, amados, o amor maduro é o que Jesus está ensinando. O amor que permanece, que prevalece. Amor que não depende das circunstâncias. É tão interessante esse amor que permanece e prevalece, que Jesus disse que nós deveríamos amar até os inimigos. Nossa! É forte você amar o inimigo. Eu lembro uma cena em Novo Convertido, quando eu estava tentando evangelizar um cara, e ele olhou para mim e ele disse: eu te odeio, e se eu encontrar você na rua, eu acabo com você. O cara era desse tamanho. Eu tinha pelo menos uns 15 quilos menos que isso, ou 20. Eu comecei a tremer nas bases. Eu olhei para ele e disse: mas eu te amo e não vou desistir de você. Eu disse isso morrendo de medo, tremendo todo. Mas quando eu falei isso, eu acabei com aquele cara. Eu desmontei ele naquele momento. Ele baixou a cabeça e saiu. Tive o prazer de levar esse cara para Jesus. Ele se dobrou para Jesus chorando. Ele deve matar. Esse amor, ele serve e ele se doa. E Jesus também vai terminar essa encenação dizendo que, ou mostrando para nós, transmitindo para nós, que amor é uma marca, é a identidade do discípulo de Jesus, quem segue Jesus. Versículo 34 e 35, olha lá. Não é bom ficar dizendo isso, gente. Jesus então ele diz, terminando a encenação, terminando aquele momento onde os discípulos estavam estarrecidos, o Mestre Senhor, que já tinha sido declarado que era Filho de Deus vivo, quem iria para a cruz, mas ressuscitaria, que era o próprio Deus encarnado, se curva e lava os pés sujos, empoeirados dos discípulos. E Jesus agora chega para eles e diz: o novo mandamento é para vocês. Amem uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem também amar-se uns aos outros. Com isso o quê? Com isso o quê? Não, com isso o quê? É antes. Com isso, mas com isso o quê? Não, isso aí é a conclusão. Que isso, com isso, quem amar, quem obedecer esse mandamento, quem fizer isso, ele diz: todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Ah, meu Deus.
Jesus tem misericórdia de mim. Jesus tem misericórdia da Oásis, dessa igreja, desses membros, das pessoas que estão aqui, das pessoas que estão lá, das pessoas que estão ouvindo. Tem misericórdia, Senhor. Porque se esse mandamento ele for respeitado, obedecido, encarado, praticado, as pessoas vão olhar para mim, para você e vão dizer: esse cara, essa menina, eles pertencem a Jesus. E eu me envergonho, porque muitas vezes eu não faço isso. Eu poderia fazer mais, poderia amar mais, poderia amar mais, poderia ser menos egoísta, poderia compartilhar mais. Meu querido, como podemos deixar um legado de amor na comunhão? O que iremos fazer? Escolher amar. Simplesmente escolher amar, não tem outra. Assim como escolher servir. Escolher servir, não tem como. Como é que eu posso demonstrar amor às pessoas? Servindo-a, sendo carinhoso, abraço, compartilhar o que eu tenho, o que eu posso, o que eu sei. São os R$2. Quem foi que recebeu os R$2 finalmente? Foi só. Deu para fazer alguma coisa, Solange? Não, eu doei uma pessoa que deu. Doou para alguém aqui dentro. Pode identificar quem foi a pessoa? Acho que ela não veio. Não veio. Então foi gastar esse dinheiro. Deve estar comendo um pastel. Eu olhei. Nós vamos descobrir. Você tem essa semana para descobrir o que essa pessoa fez com esses R$2. E com R$2 você faz muita coisa. Sabia disso? Você vai lá em João Vitor. Nem João Vitor. Não passou nada. Olha. Cafezinho com pão na manteiga. R$2 já? Tá não? Cafezinho com pão na manteiga. É R$2,50. Mas não dá não para rolar uma. É o quê? Tem um doce de leite lá, R$2. É. Mas é grandinho? É uma pipoca. Hein? Torradinha da sopa vem de graça. Pronto. Você compra a sopa e ganha a torradinha. Querido, a igreja, quando a gente percebe sobre a questão dessa vivência do amor é escolha. Amor não são emoções. Eles vão demonstrando sentimento, mas amor é escolha, amor é atitude. Eu escolho amar. Eu vou amar porque eu estou sentindo misericórdia. Você escolhe. Amor é uma ação, amor é um compromisso. E aí a gente percebe que nesse amor, atitude, a igreja deve ser composta de pessoas que estão comprometidas em ser e fazer. Discípulos de Jesus, que vivencia esse amor de Jesus, experimentando essa graça de Deus e espalhando a graça de Deus. Eu experimento a graça e eu espalho a graça. Eu sirvo e eu deixo essa semente ser espalhada para que o jardim cresça e desenvolva na vida das pessoas. Por isso que aquele vídeo tratou de não os frutos, ela queria comprar os frutos, me dá aí uma porção. E as pessoas estão querendo. Por isso que você vê as pessoas no começo do ano pedindo para não que venha, que eu tenha muito dinheiro no bolso, que tenha muita paz, muita saúde, muita felicidade, mas eu não quero plantar isso. Eu quero que meu casamento, a minha esposa me trate bem, cuide de mim, que seja uma bênção, mas eu não quero plantar isso.
planto discórdia, planto ira, planto mal compreensão, planto a falta de comunicação, eu planto angústia no coração da minha esposa e eu quero que ela faça diferente. Não, aquilo que você planta é aquilo que você vai colher. É a lei da semeadura. Que você planta lá. Plantou um pé de manga, não espere uva. É manga que vai dar. E aí então a gente percebe que dentro dessa questão a gente vai desenvolvendo essas coisas. Pense numa demonstração de amor que você irá fazer e poderá fazer essa semana. O que é que você pode fazer como demonstração de amor essa semana? Não só pela sua, ou seja, na sua casa, mas talvez por alguém que você não tem contato, talvez você veja por aí, você já passou por essa pessoa como o Léo, passou por essa pessoa talvez várias vezes, e ele quis então chegar e abordar essa pessoa e fazer com que essa pessoa pudesse ter um contato com ele dentro dessa relação de servir. Pense, o que você pode fazer? Que semente, onde essa semente, onde você pode plantar essa semente essa semana? Está cheio de gente precisando. Cheio de gente precisando. Um monte de terreno para você espalhar esse amor do Senhor. E aí, querido, vem de novo para o meu coração aquelas 3 frases que eu coloquei, que o discipulado sem amor, ele perde o poder transformador. Perde o poder transformador. A igreja sem amor, ela fica sem esplendor. E o cristão sem amor é só barulho. Paulo diz isso em 1 Coríntios 13. É só barulho. É só barulho. Romanos capítulo 12, versículo 10. Só presta atenção, não precisa abrir. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra aos outros mais do que a vocês. Isso não tem nada a ver com barganha, não tem nada a ver que eu vou lhe dar para você me dar. E a pergunta então é: como é que podemos deixar esse legado do amor na vida das pessoas? Servir, amar é servir. Assim como servir, a gente aprendeu no domingo passado que a expressão de adoração é adorar. Adorar é prostrar-se para servir. Veja isso. Leve isso com você. Veja a importância disso na sua vida. E aí, o que eu posso fazer nessa semana? Pense em algo. Pense em alguém. E aí a gente percebe que vivemos num mundo que vive tão carente de amor. Nossa, quantas crueldades a gente está vendo na televisão, no noticiário, nas redes. Essa semana vai para mostrar sua indignação com a sua esposa que havia deixado porque não aguentava mais a violência desse homem em casa. Ele pegou a criança de 3 anos, jogou na parede e depois asfixiou essa criança até a morte, na frente da sua mãe. Que crueldade! Que crueldade! Mundo carente de amor, a resposta mais eficaz é cultivar o amor. Ali as pessoas, é só você ver. Espalhando pequenas ações de gentileza, de generosidade. Passe pelas pessoas e dê bom dia. Tem pessoas que até se assustam quando você dá bom dia. Não sei se você passa por essa experiência. Às vezes você dá aquele bom dia gostoso. Bom dia! É o que, moço? Não, estou só dizendo bom dia. As pessoas se assustam. É rápido. Muito rápido. As pessoas
não são violentas, mas rápidas. A pessoa não tem mais nem paciência. Como é que você escuta a mensagem que mandou para você? No e-mail ou no 2? Hã? Quando você escuta no 1? Olha, parabéns. Parabéns. Porque as pessoas querem rapidez. Que língua é essa? O cara está ouvindo no 2. Tu está entendendo? Eu só escuto assim. Eu não tenho paciência para ouvir. É assim em casa. Quando a esposa começa a falar, ele fica. Não sai. Já está ruim. E às vezes até anos com tudo. Eu não tenho paciência. Queridos, nós vivemos nesse mundo de pequenas ações de generosidade, de carinho, de bondade, de agir proativamente em relação a essas pessoas, em vez de esperar que o mundo mude, e eu mudo. Jesus diz: vocês são luz, assim brilha a nossa luz, para que o mundo veja as suas boas obras e glorifique ao Pai que está nos céus. O mundo vai ver as suas ações e dar glória ao Pai que está no céu. A semente do amor é de graça. De graça. Você só precisa plantar. Mas se você não plantar, querido, sinto muito, você não vai ter o fruto. Você não vai ter o fruto. Então que Deus nos ajude, Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a sermos bons jardineiros. Bons jardineiros. E eu quero terminar com uma frase de um provérbio turco. Eu já falei com esse provérbio em casamentos. Você quer ser feliz por um dia? Embriague-se. Encha de cachaça. Tome todas. Você vai ficar alegre e feliz por um dia. Conselho de bom, não faça isso. Porque só vai ser um dia. Eu já fiz isso. E quando terminava aquele dia, eu precisava de outra dose. E aí depois, não só a dose, eu precisava de outras coisas para ser feliz. As pessoas estão aí. É isso que as pessoas estão agoniadas, esperando esse momento. E não dá para esperar, porque já começou. E você vai ver as pessoas nas ruas, nas avenidas. E aí você quer ser feliz por um dia? Então embriague-se. Eu dou esse conselho. Você quer ser feliz por uma semana ou um mês? Case-se. A lua de mel vai ser maravilha. Um mês de felicidade. Pastor, o que é isso? Só um mês. Quantos para? Você quer ser feliz a vida toda? Se torne jardineiro. Plante aquilo que você quer colher. Você quer ter um bom casamento? Então plante aquilo que vai lhe dar um bom casamento. Quer ter boas pessoas ao seu lado? Quer ter paz, amor, alegria, felicidade, bondade, mansidão? Plante. Saia daqui cheio de sementes para plantar. E esse é o desafio que nós temos. Tanto amor, o Senhor tem que nos dar, queridos. E você sai daqui cheio de sementes. Eu até pensei em trazer vários saquinhos de semente, eu devolvi no rapaz. É trazer um saquinho de semente, mas eu vou depois dar para vocês plantarem algo. Mas fica então aí, plante. Pega a sementinha do amor, começa a plantar. Queria orar com você.